Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dilema relativamente comum entre os jovens e também entre os pais dos jovens, que é o dilema entre dependência e independência. Tem alguns jovens que surpreendem às vezes a família, se querendo e se esforçando, jovens eu digo assim, entre 20, 25, 30 anos de idade, querendo se tornar independentes, fazendo força para morar sozinho, por exemplo, mesmo quando tem todas as facilidades e mordomias dentro de casa, chocando muitas vezes os pais. Às vezes eu recebo e-mails de mães dizendo assim: onde foi que eu errei? Meu filho tem tudo em casa e de repente ele quer ir embora, quer morar sozinho, ele está trabalhando para isso, ele quer se instalar e ter a vida dele totalmente autônoma, totalmente independente. E os pais chocados como se isso fosse um crime horroroso, ele ter esse prazer ou essa satisfação de conseguir ter essa autossuficiência. Esse é um lado. Por outro lado, existem os filhos que não querem ir embora da casa dos pais de jeito nenhum. Às vezes até os pais já cansaram de ter filho em casa, 25, 28, 30, 32 anos de idade, e o cara totalmente acomodado nas mordomias e facilidades da vida proposta pela própria estrutura familiar. Né? Então, existem, e muitas vezes isso tudo é facilitado, pelo menos um dia foi, facilitado pela postura das famílias. Quer dizer, na nossa cultura, a tendência é a favor da dependência. Nós vivemos numa cultura que não estimula a independência. Nós vivemos numa cultura onde as famílias querem arrebanhar os seus filhos, querem os filhos por perto, completamente diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, onde aos 18 anos de idade, a grande maioria dos jovens sai de casa para ir estudar nas universidades, quase sempre em universidades em outra cidade ou em outro estado, e vão morar nas repúblicas de estudantes ou nos albergues da própria universidade, vão morar longe, vão se virar, vão se tornar independentes e autossuficientes. Então é uma cultura que estimula a independência, que estimula um certo individualismo, uma certa individualidade crescente e uma vontade das pessoas e um certo orgulho das pessoas de terem autonomia, de serem donas do próprio nariz. No nosso país e na nossa cultura existe ainda mais forte, ou predomina ainda mais a vontade de uma vida acomodada, de uma vida aconchegada, de uma vida onde as pessoas buscam perpetuar certos aconchegos familiares e, se possível, depois acomodá-los e até agregar a eles os aconchegos que derivam das relações afetivas posteriores. Então, é um mundo bastante, nesse sentido, bastante tribal, né, ao mundo em que nós vivemos, onde as pessoas ainda cultivam a dependência e não se envergonham disso, ao contrário. Muitos têm orgulho da sua dependência, dessa vida, desse apego a essa relação nuclear e tornam esse jeito de ser o jeito de ser mais sábio e mais correto. E aí aquele que busca a independência parece até um indivíduo esquisito, um indivíduo que está brigando ou que está com algum problema com a família, quando às vezes não é nada disso. É a vontade de sentir aquela satisfação íntima, aquele orgulho pessoal, de ser capaz de se virar, de ser autônomo, de ser independente, de ser autossuficiente completamente e se virar, mesmo aumentando a quantidade de problemas e de dificuldades e, portanto, dificultando a sua vida em vez de facilitando, mas ao mesmo tempo desenvolvendo um estado de espírito em que melhora a autoestima, às vezes melhora o estado de humor, a pessoa pode ficar mais orgulhosa de si mesma, às vezes melhora muito outros sintomas que a pessoa possa ter no sentido de timidez, de dificuldade de socialização, etc., porque ela buscou ativamente um mundo e uma vida muito mais autônoma, muito mais independente, quer dizer, saiu do aconchego, do conforto fácil da família e foi atrás dessa independência. O que absolutamente não significa romper com a família, o que não significa absolutamente também não voltar a ter boas e cordiais relações com a família. Simplesmente significa a vontade de se tornar um ser humano autônomo e autossuficiente. Coisa que na nossa cultura ainda é a exceção. Eu, pessoalmente, simpatizo muito com esse gosto, com essa vontade das pessoas de ganhar autonomia, de ser dono do próprio nariz o mais cedo possível. O mais cedo possível, naturalmente, não é com 15 anos, mas com 25 anos de idade, 23 anos de idade, é uma boa hora para um indivíduo ir cuidar da própria vida, ao invés de ficar acoplado e acocorado pelo papai e pela mamãe.
Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.